Olha, são 7h mais 34, brincadeiras à parte, mas nós já estamos aqui com os nossos comentaristas do Política com Pimenta para mais uma edição do Política com Pimenta, edição desta terça-feira, dia 16 de janeiro do ano 2024. Vamos cumprimentando então o Osmar Campreguer. Chegou primeiro, vai ser cumprimentado primeiro. Então, Osmar, um abraço, bom dia. Abraço, bom dia, Dair, bom dia, doutor Gilberto, bom dia aos ouvintes e à nossa equipe técnica. Tudo bem, doutor Gilberto? Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Osmar, bom dia, Odair, bom dia à nossa audiência. Desejo a todos um bom dia. Muito bem, vamos começar o nosso Política com Pimenta de hoje. Vamos repercutir aqui também, que a gente não comentou nada sobre isso ainda, essa situação lá de Balneário Camboriú. Tem outros municípios do litoral, se não me engano, Penha e Porto Belo, que também já estabeleceram essa legislação de proibir a utilização e o consumo de entorpecentes em espaços públicos, inclusive multando aqueles que forem flagrados consumindo drogas em espaços públicos e também dando uma indenização para os agentes que atuarem nesse sentido. Eu quero agora ouvir a opinião de vocês, porque é um assunto que está repercutindo na mídia catarinense, inclusive na mídia nacional, já em alguns espaços de mídia nacional já vi repercutindo essa situação aqui de Balneário Camboriú também. Então agora está na hora de vocês também se manifestarem, darem a sua opinião a respeito disso. Osmar, como é que você vê essa situação? Será que vai progredir essa situação? Vai se sustentar essa situação ali em Balneário Camboriú? Bom, eu vejo o seguinte, na realidade todo mundo está tentando construir paliativos, tipo, mais ou menos que tem diques nas enchentes. Então, os órgãos públicos estão se defendendo, tentando se defender de um problema grande, praticamente como a enchente. Está se construindo diques para ver se consegue conter alguma coisa do problema que é o tráfico, o consumo de droga. Pessoalmente, acredito que é um trabalho que deve ser encampado pelo Brasil todo. Aliás, o mundo todo deveria trabalhar nesse sentido, porque as soluções não são regionais, elas são nacionais. E essa contenção, inclusive, ela tem um tanto de contraditório, porque ela tem a finalidade, vamos dizer assim, de afastar aquele consumo ostensivo, que é o consumo tipo Cracolândia, para evitar a formação de Cracolândias, vamos dizer assim, porque na realidade não tem nenhum objetivo de conter o consumo dos entorpecentes, porque quem consumir numa construção, por exemplo, tecnicamente, diante do espírito da lei, não estaria afeto à lei. Então, na realidade, eu vejo muito mais uma forma de atacar os consumidores públicos do que propriamente enfrentar o problema das drogas, porque as drogas dentro dos apartamentos, no ambiente particular, por essa lei, elas poderão ser consumidas. Então, no entanto, não pode ser consumido em público porque seria punido. Outra coisa, esse público que consome é morador de rua, é morador que indesejável para a prefeitura. Então, a prefeitura quer eliminar os consumidores que consomem em público, e isso parece algo assim que não poderia se fazer. Outra coisa, já existe lei que pune o tráfico de drogas. Então, essa cobrança, ela seria feita em duplicidade, porque já existe o Código Penal que pune o consumo de droga, e essa cobrança, da tentativa de cobrança do município, ela é em duplicidade, o chamado, tem uma expressão em latim até para isso, que é uma cobrança em duplicidade. Então, não vejo como essa lei vai prosperar. Inclusive, ela foi implantada em Itapema é o município, e lá existe, e ainda o consumidor, no caso o multado, ele tem direito ao contraditório, e até agora não se mostrou resultado. Mesmo assim, o resultado demoraria para chegar. Mas eu não vejo como uma lei dessa pode
ajudar. Ela pode até coibir alguma coisa, mas não vai enfrentar o problema de verdade. E não me parece que a prefeitura seja o órgão que pode legislar sobre esse assunto. Muito bem, agora quero ouvir também o doutor Gilberto de Azevedo, que sempre foi ligado aí à segurança pública. Como é que o doutor vê uma legislação como essa no município, doutor? Bom, vamos primeiro verificar o que diz a legislação do Ministério da Saúde, através da Anvisa, através da portaria número 344 de 1998. Lá na lista F2, prevê que o THC, o tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo da maconha, ele é classificado como uma planta como uma substância psicotrópica. E na lista E dessa mesma portaria da Anvisa, determina que a cannabis sativa é uma planta proscrita no Brasil, então ela é proibida no Brasil. Ninguém pode cultivá-la no Brasil, a menos que existam o regulamento, sigam o regulamento apropriado. É óbvio que em determinado momento algumas substâncias extraídas dessa planta, como de outras também, elas podem se transformar em remédio. No entanto, não vejo por que alguém tentar legislar para legalizar uma substância que é proscrita no Brasil. Isso é uma inversão de valores total. Veja o seguinte, o Brasil fez campanhas muito, muito positivas com relação à velocidade em rodovias, com relação à higiene, com relação à educação de jovens, com relação a vacinas. Mas nós não vemos nenhuma política a nível nacional relacionada à questão das drogas, para demonstrar efetivamente o perigo dessas substâncias no uso inadequado por parte das pessoas. Ao contrário, está se tentando demonstrar que é uma droga de prazer. Não é, ela é uma substância psicotrópica, alucinógena, que todas as vezes que a gente se defronta com uma ocorrência policial, existe esse tipo de substância que está agindo. Com relação à medida que Balneário Camboriú e outras cidades estão tomando, eu vejo com bons olhos, porque é um esforço, é uma tentativa de tentar conter essa situação avassaladora que está tomando conta dos pontos públicos das cidades. Quem quiser fazer o uso dessa droga, que faça em sua casa, junto ao lado do seu pai, da sua mãe, e não incomode as pessoas. Vejam, ninguém mais fuma em local público, em restaurante, em lanchonete. Quer dizer, o Brasil é eficiente em determinadas situações, mas ele é absolutamente ineficiente em outras circunstâncias. E essa é uma delas. Eu acho que o governo municipal, o governo estadual e o governo federal deveriam aplicar programas, propagandas muito sérias, muito explicativas e para evitar esse tipo de consumo. Isso já é feito nas escolas através do ProERD, que é um programa exitoso, levado a cabo pela Polícia Militar. Eu acho que, do ponto de vista da aplicação da lei, pode ser um pouco complexa, mas eu acho que é um princípio, é uma situação que deve ser, a sociedade deve começar a bater de frente com esse tipo de situação. Ora, se a substância proscrita é proibida no Brasil, por que vão abrir brechas para que ela possa ser consumida? Quem quiser fazer uso, que faça dentro de sua casa, em um ambiente fechado, e não incomode as pessoas, como não incomodam agora as pessoas que fumam, por exemplo. Muito bem, essa situação, eu acho que tem alguns pontos de vista ainda que podem ser ainda trabalhados e abordados. Tem uma situação aí que tanto o doutor Gilberto quanto o Osmar comentaram, que ao mesmo tempo que ela desincentiva a utilização, lógico, que em espaços públicos que incomodam as pessoas, que dão mau exemplo para jovens e crianças, que veem as pessoas consumindo isso livremente e tal, logicamente que dá a entender que, ao mesmo tempo que ela proíbe, dá a entender que é possível o consumo, ou que não seria proibido o consumo em local que não seja público, o que também não é verdade.
né, em local que não seja público, também não é consentido a utilização do entorpecente. Logicamente que a utilização em espaço público é muito pior ainda. Mas a outra questão que eu queria que vocês comentassem aí, rapidamente, para a gente fechar esse primeiro tema, é o seguinte: nós temos um assunto que a qualquer momento vai vir à mesa no Supremo Tribunal Federal, que é a descriminalização do uso, por exemplo, da maconha. E eles estão lá discutindo quantas gramas, né? Quantas gramas vai fazer parte da lei e tal. Um assunto de legislativo que está na mesa do Judiciário, lá do Supremo Tribunal Federal. E aí, se a partir de uma legislação, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tudo o que está acontecendo nesse município pode cair por terra com base numa legislação superior. Sim ou não, Osmar? Sim, exatamente, porque essa legislação, já existe uma regulamentação no Código Penal sobre o consumo de drogas, e com relação ao Supremo, o Supremo, na realidade, o usuário para consumo próprio, ele já pode consumir, já não é crime. O problema é que o legislador, na lei, não colocou o quanto que significa para consumo próprio. Se é meio quilo, uma arroba, 200 gramas, 50 gramas, 30 gramas. E é essa régua que o Supremo está julgando. Não tem nenhuma mexida na legislação. É só falar sobre a quantidade que pode ser considerado para consumo próprio, que não está definido pelo legislador anteriormente. Então, para cada autoridade vai interpretar do jeito que acredita que é. O doutor Gilberto disse que ele me pegou com 1 quilo, é consumo próprio. O outro diz, não, consumo não é consumo, 1 quilo não é. 20 gramas é para consumo próprio. Então, o Supremo, ele vai definir Traduzir para qual idioma? Qual a régua vai ser, qual o parâmetro para ser definido como consumo próprio. Esse é a definição que o STF vai dar. Ele não vai mexer nem na legislação, é só definir. Com relação ao consumo, ainda tem que ver que a legislação, que o consumo de droga é um problema de saúde pública. Muito bem, doutor Gilberto, seu complemento. Veja o seguinte, aí também sobre a situação. O meu entendimento é que a partir do momento que o Poder Legislativo não se pronuncia, ele está legislando. Se ele não recomenda determinado uso de substância, não fixa a quantidade de substância entorpecente a ser consumida, ele já está legislando, porque eles são os representantes do povo e eles estão se manifestando. Cabe ao Poder Legislativo a legislar. Ao Poder Judiciário não cabe essa função de legislar. Eles têm que fazer o julgamento da lei. Se a lei se aplica ou não aplica, no máximo fazer uma recomendação para que o Poder Legislativo se debruce sobre o assunto mais uma vez. Porque não, é possível. Mas o Poder Judiciário legislar não é compatível com a tripartição dos poderes no Brasil, conforme a nossa legislação. Não vejo com bons olhos essa questão, porque vai violar absolutamente essa portaria da Anvisa, que é um órgão tão respeitado, que foi tão respeitado durante a pandemia, e agora, de repente, vai ser desrespeitado. Por quê? Essa balança é um pouco esquisita. Eu digo que, enquanto essa substância for proscrita no Brasil, a legislação está posta. Não importa a quantidade, é proibido, acabou. Não tem que flexibilizar. Daqui um pouco eles vão flexibilizar o uso de veneno de cobra, por exemplo. Então, se não se estão debruçando sobre o assunto, o Poder Legislativo está legislando, sim. Mas eu só Muito bem, agora nós vamos para... Fala, Osmar. Só queria dizer o seguinte, que o Legislativo já legislou dizendo que consumo para consumo próprio é possível, o usuário não será punido. Só que ele devia ter definido
qual o padrão. E existe, doutor, existe uma demanda no Supremo para o Supremo se manifestar. E o Supremo, ele pode se manifestar, sim. Então, está na legislação também, porque existem demandas no Supremo para definir o valor. Porque um delegado considera 50 gramas, outro 20, e justamente para estabelecer um padrão. E o Legislativo, ele podia ter definido, inclusive, por que é isso? Porque para consumo próprio não é crime definido pelo Legislativo. Então, o Legislativo tem que dizer qual o valor. Ele podia ter dito, ele poderia dizer, olha, é 50 gramas. E justamente para não ficar sobre a interpretação da autoridade policial, o que é para consumo próprio ou não. Tem que haver, a Anvisa tem que mudar a portaria, então. A Anvisa tem que mudar a portaria dizendo que a cannabis sativa não está proibida no Brasil, porque lá, na lista E dessa portaria 344, diz que é proscrito. Proscrito é proibido. Acabou. Mas o Legislativo diz que pode usar para consumo próprio. Não, ele isentou de punição. Sim. Isentou de punição e remeteu a outras atividades, a outro tipo de situações que a pessoa tem que submeter, a tratamento, por exemplo. Ora, se a pessoa tem que se submeter a tratamento, a reeducação, é porque ela causa mal. É uma remediação, é uma questão de saúde pública. Eu penso que a partir do momento que o sujeito faz uso de uma substância nociva, proibida, proscrita em lei, ele não deve procurar o poder público para se tratar depois. Ele deve procurar o seu traficante de preferência lá. Não procurar o SUS para se tratar. Vai lá, ele faz o plano de saúde com o traficante dele e ele vai se tratar com o traficante que paga o tratamento dele. Não nenhum de nós que paga os impostos a respeito dessa situação. Eu acho que tem que enfrentar com força essa situação e fazer uma propaganda forte, fortíssima a respeito dessa situação. Muito bem, para a gente fechar o Política com Pimenta, eu quero agora um comentário rápido aí de vocês também. A gente pode voltar a esse tema, mas em função do tempo de hoje, nossa discussão se estendeu relativa ao primeiro assunto e é realmente bastante polêmica nessa situação, recebe e merece toda essa discussão que aconteceu em cima dessa questão da legalização, descriminalização, dessa lei lá de Balneário Camboriú com relação à utilização de entorpecentes em espaços públicos. Mas só uma informação que eu gostaria que vocês dessem uma opinião rápida aqui. Os maiores salários do país estão no Ministério Público de Santa Catarina, que paga até R$99 mil por mês, furando o teto. Existe um teto de R$41.600, ou seja, que o vencimento de um membro do Ministério Público não pode ser superior ao vencimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é R$41.600. O que acontece nessa mágica são os penduricalhos que ficam fora desse cálculo e que elevam aí, então, essas remunerações a até R$99 mil por mês. O que acontece, então, Osmar, você que circula bastante, doutor Gilberto também, né, tem bastante experiência, circulou bastante nesse meio, por que esses salários são tão altos assim, Osmar? Eu penso que é por uma razão simples. Um conluio, não é exatamente um conluio entre as elites do funcionalismo público. Hoje, os nossos legisladores estaduais não fazem nada com relação a isso e o governo estadual se omite também. Ninguém reclama, eles vão pagando para os titulares do Ministério Público, ninguém fala nada, e os legisladores estaduais estão completamente alheios a esse caso, porque são todos da mesma classe, amigos do grupo, esses grupos é a elite do funcionário público, e contra a elite do funcionário público ninguém faz nada. Não são só os promotores que estão do poder, do Ministério Público, que é um órgão do poder executivo, bem como o judiciário, que ninguém faz nada
e permite, ainda que o judiciário tenha é um poder, é um outro poder, mas o Ministério Público está afeto à legislação estadual. E os nossos legisladores, os que são os deputados estaduais, não fazem absolutamente nada para coibir e resolver esses assuntos dos penduricalhos ou fazer alguma lei que impeça esse tipo de favorecimento para esse segmento da elite. Então, as elites se protegem e elas não fazem nada uma contra a outra. Doutor Gilberto, para fechar o Política com Pimenta de hoje. O Ministério Público ele tem autonomia administrativa e financeira. Então, ele anualmente estabelece o seu orçamento, encaminha para a Assembleia, e os nossos deputados, eles não se debruçam a miúde em cima dessas questões. Então, em todo o Brasil, os ministérios públicos atuam dessa mesma forma. Onde se consegue, pela via administrativa, algum tipo de benefício, logo ele se estende para todo território nacional, nos outros ministérios públicos. A função do Ministério Público, por demais, nobre, e apesar de ser legal essa situação, ela coloca em uma situação constrangedora, porque esse valor mensal de R$99 mil corresponde a 70 salários mínimos, mais ou menos, no valor atual. E a maior parte desses valores não incide imposto de renda, haja vista que são pagas a título de indenização. Eu digo o seguinte, a gente observou, eu li as reportagens do Estadão e outras reportagens a respeito dessa situação, e os porta-vozes do Ministério Público simplesmente dizem que a situação é legal. Claro que é legal, mas poderia fazer um outro conteúdo mais a miúdo, explicando toda essa situação, afinal de contas, o Ministério Público emite tantas recomendações, atua tanto em favor ou em desfavor de determinadas situações, que poderia, nessa circunstância, se fazer mais claro e explicar isso à população. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta de hoje. Quero agradecer aos nossos comentaristas por mais uma edição, com bastante polêmica aqui, claro, tanto num assunto quanto outro. Esse assunto aí do Ministério Público, eu acho que é um assunto que merece voltar à carga aqui, mas oportunamente a gente também vai trazer esse assunto à tona. Nós vamos ficando por aqui no dia de hoje. Na quinta-feira a gente com mais uma edição do Política com Pimenta com Osmar Campreguer e o Dr. Gilberto de Azevedo. Doutor Gilberto, um abraço, até na quinta-feira então. Um abraço, Odair, um abraço, Osmar. Tenhamos um bom dia e até quinta-feira para nós tratarmos de outros assuntos. Tudo bem, Osmar, até na quinta-feira, um abraço. Abraço, Daíra, abraço do Gilberto, abraço aos nossos ouvintes e até quinta-feira então. Muito bem, agora nós vamos para um intervalo e na sequência nós voltamos com mais informação aqui no Repórter Cultura para você, ouvinte. A Timbó Agroaves, agropecuária e aves exóticas possui uma linha completa de rações para cães, gatos, crescimento, postura, rações para peixe, equinos, bovinos e suínos, vendas de pássaro e aves ornamentais, a maior da região. Na Rua Alfonso Pena, 61, Fritz Lorenz. Telefones 3382-1347 e WhatsApp 99921-8701. As mais lindas aves você encontra na Timbó Agroaves. A vacinação em dia de todos os membros da família é de extrema importância. Nós podemos ajudar você a colocar as suas vacinas em dia. Nos chame pelo WhatsApp 997-600366. É rapidinho. Avaliamos sua carteira de vacinação para você. Manter as vacinas em dia representa a saúde individual e coletiva. Vacine Care, localizada no piso térreo do Sencity. Contato 997-600366. Cultura FM. O rádio faz a diferença. Uma pesquisa da Cantar Ibope aponta que 80% das pessoas ouvem rádio no Brasil. Músicas, notícias e comentários esportivos se destacam no gosto dos ouvintes. Esses dados demonstram a relevância do veículo como meio de comunicação. O rádio informa e diverte. E a audiência está presente em todos esses momentos, porque o que toca no rádio aparece aqui.
jeito que você gosta. 92,1 Cultura FM. Venha morar no centro de Timbó e desfrutar do conforto e qualidade que você e sua família merecem. No Reder Residence, na Avenida Getúlio Vargas. Unidades de alto padrão exclusivamente residenciais. Conheça e se encante. Aproveite esta oportunidade. Fale direto com a Central Alternativa e garanta já o seu imóvel. Central Alternativa, sua alternativa no centro. Cuide do seu coração com o Dr. Michael Moser da Medical Core. A falta de ar é um dos sintomas mais frequentes na cardiologia e geralmente é mais comum em pessoas com algum tipo de problema cardíaco, pulmonar ou circulatório. Quando associado com piora aos esforços ou dor no peito, necessita de uma atenção especial